seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 10 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 10. A descoberta do novo. Com o passar do tempo, esqueci muitas das coisas que aprendi, mas nunca perdi a paixão pela descoberta. Paul Berg. Minha mãe me falou outro dia: o que eu mais adorava em vocês quando eram pequenos era ver o brilho e a felicidade nos seus olhos cada vez que descobriam algo novo. Estávamos tentando tomar o café da manhã, enquanto meus 2 filhos corriam como malucos pela casa. Eu, com toda aquela bagunça na minha cabeça, perguntava a ela como tinha feito para criar 4 filhos. Só agora que sou mãe é que entendo a loucura que isso deve ter sido para ela. A maternidade nos dá uma dose de paciência e nos cobra uma energia extra, já que temos que fazer 1001 coisas de uma vez só. Concordo com ela. Ver o olhar de meus filhos cada vez que descobrem algo novo é a coisa mais maravilhosa que há no mundo. Lembro a expressão dos olhos do meu primeiro filho quando escutava o barulho de um helicóptero passando no céu perto do nosso prédio e como eles ficavam ainda maiores quando eu falava: será que é a polícia? Até hoje ele adora policiais e sempre que encontra um, vai conversar e perguntar o que são as ferramentas que ele tem presas à cintura. E o brilho nos olhos de meu segundo filho, cada vez que vê um cachorro e exclama: uau! Ao mesmo tempo que tenta tocá-lo. Quando somos pequenos, tudo vira uma grande novidade. O desenho da calçada, a borboleta voando, o formato de uma flor, o som do garfo batendo na mesa, a vaca pastando no campo, o desenho de um trator no livro, o pulo na água, as bolhas de sabão no banheiro. Talvez por isso as crianças não tenham pressa de fazer as coisas. Pressa de quê, se cada instante está cheio de coisas novas e descobertas maravilhosas? E acho que talvez foi por isso que, inconscientemente, eu tentei preservar este lado infantil na minha vida. É também a razão pela qual procurei não voltar aos lugares que já tinha visitado antes, para que uma segunda viagem não estragasse a memória da maravilhosa sensação da descoberta de algo novo. Até hoje me lembro do susto que levei a primeira vez que vi uma pessoa em Sri Lanka comendo seu almoço com a mão. Me pareceu um ato tão primitivo, tão selvagem. Depois me acostumei e aprendi a fazer o mesmo, mas sempre ria muito cada vez que recepcionava um estrangeiro e via sua cara de espanto quando passava pela mesma experiência. Também até hoje me recordo da primeira vez em que tentei esquiar na neve. Acho que era meu 2º ano estudando na Califórnia e uma amiga me convenceu a passar as nossas férias de Páscoa esquiando no Colorado. Só que eu nunca tinha esquiado na minha vida e achei que talvez fosse melhor treinar um pouco antes de embarcar na viagem. Assim, peguei meu carro e fui para Mountain High, que, se não me engano, ficava a umas 2 ou 3 horas de Los Angeles e era o lugar mais próximo da minha casa para fazer o teste. Nossa, que desespero! Eu nem sabia colocar direito as botas enormes que pareciam de astronauta e ficava olhando as outras pessoas para ver qual era o jeito certo de fechar aqueles trambolhos e carregar os esquis nas costas. Eu me sentia um extraterrestre que tinha aterrissado num mundo desconhecido. Não sabia absolutamente nada, nem como subir ou descer nas cadeiras do teleférico. Lembro-me também dos meus primeiros dias na faculdade na Califórnia,
usando a minha roupa preferida. Um conjunto de bermuda e regata com florzinhas. Minha mãe sempre dizia que eu tinha um problema com florzinhas e de como fiquei atônita ao encontrar um campus lotado de estudantes asiáticos quando tinha imaginado que todos seriam surfistas bronzeados de cabelos loiros e olhos azuis. Tenho a nítida lembrança também dos primeiros dias no MBA e do meu nervosismo ao ver tantas pessoas novas e de como eu tentava parecer vívida e segura igual a elas, carregando Wall Street, que eu nunca conseguia ler, embaixo do braço e um croissant na mão. Não esqueço também da primeira e única vez que visitei Egito e da minha surpresa quando o guia turístico insistia para que eu sentasse e bebesse um chá num copo de vidro e conversasse antes de subir a bordo do barco de mergulho. E depois, a mesma experiência com o taxista que me levou para ver as pirâmides e que antes fez uma pequena pausa para que tomássemos chá na casa de seu amigo e eu pudesse admirar os tapetes que ele vendia. Da primeira e única vez em que estive na China e da surpresa que tive ao ver Pequim, uma cidade tão cinza que deixava a mucosa do nariz cinza e a galinha inteira, cabeças e patas, que nos ofereceram na hora do jantar cinza também. Da primeira vez na Tailândia e da surpresa que tive em saber que existia uma sopa considerada uma iguaria feita de ninho de pássaro e da minha estreia sobre as rodas de um tuk-tuk, triciclo tailandês, atravessando o trânsito e passando pelas pessoas em alta velocidade. Da primeira vez em que estive no Alasca e tive um impacto com aquele céu azul que não tinha fim, sobre a neve branquinha, também infinita, e aquela cidade enorme e deserta que parecia não ter vida. Da primeira vez que cheguei a Nova Orleans e a surpresa enorme que foi para mim o Mardi Gras, uma balada que era uma perdição e que me fazia trocar o dia pela noite. Da primeira visita a Roma e de como a beleza e a arquitetura antiga da cidade me cativaram no primeiro instante e me fizeram sentir como se estivesse num lindo filme. Tantos lugares e memórias especiais que dá até pena de não conseguir lembrar de todos os momentos mágicos que vivi em cada um deles. Mas apesar de ficar encantada, e talvez por isso mesmo, sempre fiz questão de não voltar aos lugares que tinha visitado, principalmente os mais especiais ou que foram marcantes na minha vida. Foi uma forma de tentar mantê-los assim, com o mesmo brilho e surpresa de quando eu os vi pela primeira vez. Até porque um lugar é feito das pessoas que encontramos nele, e sem elas ele não seria o mesmo, nem as memórias que guardamos dele. Eu sempre fui do tipo que prefere manter os lugares na memória e deixar que o tempo aumente a mágica deles o quanto quiser. De qualquer jeito, há tantos lugares novos ainda por conhecer. Faz alguns anos, passei por Los Angeles a trabalho e fiz questão de visitar o Instituto de Oceanografia no qual tinha feito estágio durante meu último ano de graduação estudando biologia. Estava tudo igual. Aquela construção com janelas enormes que davam vista para a praia, o pier grandioso que se estendia por dentro do mar, o verde ao redor, o azul do céu sem nuvens e aquele ar com cheiro de sal e peixe e alguma coisa a mais que só existe na Califórnia. Mas apesar da linda paisagem não ter mudado e dos surfistas continuarem saindo da água e descansando na praia, eu sentia que o lugar estava diferente. Foi aí que reparei que nenhum de meus amigos de universidade estava lá. Aquelas pessoas queridas que compartilharam momentos especiais da minha vida.
Sem eles, o lugar parecia vazio. Lembrei também da minha emoção quando me aprovaram como assistente de pesquisa nesse mesmo instituto e da bela vista para o mar que se tinha das enormes janelas do escritório do professor que me entrevistou e me aprovou para ajudá-lo. Imagina a minha surpresa quando descobri que o trabalho se assemelhava ao de um cozinheiro e que precisava passar horas fechada num laboratório escuro, tendo como únicas companhias os instrumentos de trabalho e a proteína que meu professor estava pesquisando. Era uma eternidade enterrada naquele lugar fazendo misturas, titulando líquidos e observando amostras no microscópio, contando de átomos e anotando minhas observações, que não eram muitas. Lembro de como eu olhava incrédula para todos aqueles estudantes fazendo seus doutorados naquele prestigioso instituto e não entendia como podiam se entusiasmar tanto por coisas tão pequenas como células ou proteínas e passar anos e anos estudando a mesma coisa. E depois de um happy hour inesquecível na casa de um dos professores que tinha um enorme terraço bem em frente ao mar e do cenário perfeito de uma sexta-feira azul, com um sol enorme se pondo no horizonte e morrendo no mar. Era o tipo de momento que parecia saído de um filme. Eu não acreditava que tinha conseguido entrar nesse mundo. Mas o que mais me assombrou foram as conversas dos estudantes e a emoção com que cada um contava para o grupo as novas descobertas de sua pesquisa sobre as aletas de um tipo de peixe, e outro compartilhava suas dificuldades na pesquisa feita com os ciris brancos. Por mais que eu tentasse, não conseguia ver o fascínio em coisas que me pareciam tão pequenas e insignificantes. Um dia, perguntei ao meu professor qual era a importância da proteína que estávamos pesquisando e por que tínhamos que nos esforçar tanto para conseguir separá-la do resto da célula onde ela estava. Qual a importância? Respondeu ele assombrado, levantando a cabeça do microscópio que estava inspecionando. Absolutamente toda! E prosseguiu me explicando que se conseguíssemos isolar essa proteína em particular, os cientistas seriam capazes de monitorar mudanças nas correntes marítimas através de uma simples etiqueta fluorescente na proteína. E que a indústria de pesca poderia rastrear mais facilmente os grupos de peixes, já que a maioria se alimentava desse diátomo, e assim aumentaria a produtividade dos barcos de pesca. Confesso que fiquei igualmente confusa, mas continuei com o meu trabalho. Então, um dia recebi a ligação de uma amiga italiana que fazia seu doutorado em geofísica marítima e cozinhava as melhores brusquetas de tomate que já experimentei, perguntando se eu teria interesse em participar de uma expedição naquele fim de semana. Um navio estava saindo para a exploração e os professores precisavam de voluntários para fazer o trabalho de pesquisa. Claro! Viajar em um navio era coisa de Jacques Cousteau e eu nunca tinha imaginado que poderia entrar dentro de um. Eu ouvia como ela e os outros estudantes de doutorado saíam em expedições que duravam meses a lugares exóticos como Tahiti e Havaí e ficava imaginando como seria fazer uma viagem dessas. Minha amiga sempre me falava que não era nada glamuroso e que, na verdade, era muito cansativo e difícil, mas eu não conseguia acreditar. Feliz da vida, embarquei do enorme pier que até então só tinha visto através do aviso de não ultrapassar e subi dentro da cabine que compartilharia com o resto dos pesquisadores e voluntários que, por coincidência, e como minha amiga mais experiente já tinha me alertado,
Eram todos homens. Nela tinha uns 6 beliches, mas por sorte, cada cama tinha uma espécie de cortina que dava para fechar e ter um mínimo de privacidade para trocar de roupa e dormir sem ninguém olhando. Apesar do desconforto, eu estava me sentindo dentro das páginas de 20.000 léguas submarinas e não via a hora de começar a navegar. Coitada de mim! Não fazia ideia da surpresa que a biologia marinha me reservava. Fomos acordados no meio da noite para subir a bordo com as capas de chuva e botas amarelas que tinham nos entregado no começo da viagem. Na verdade, não navegamos para muito longe, mas não dava para saber o quanto com a noite escura e toda a chuva que estava caindo. Eu nem sonhava qual seria o trabalho que iríamos fazer, mas não demorou muito para o cientista-chefe da expedição pedir a todos para saírem, debaixo de chuva mesmo, e ajudarem a escavar a montanha gigante de lama que um aparato parecido a uma escavadeira acabava de depositar a bordo. Nossa tarefa era achar os pequenos e preciosos moluscos que o cientista-chefe e sua equipe pesquisariam depois do laboratório. Só que o barco se mexia muito por causa da tempestade e a lama fedia a ovo podre. Eu mal conseguia achar os bichinhos sem escorregar no piso molhado. Esse pesadelo se repetiu várias vezes durante a primeira noite e no dia seguinte. O resto do tempo, nós passávamos no asfixiante refeitório, matando o tempo e o tédio com as comidas congeladas sem graça. O tempo ali dentro parecia uma eternidade. Mais ainda, porque um cientista cismou comigo e não parava de me olhar e convidar para ir à ópera com ele. E quando o pesadelo finalmente terminou, saí correndo e jurei nunca mais subir num navio. Minha amiga italiana riu à beça quando contei a minha versão da experiência, mas me explicou que, apesar de eu não ter gostado, foi melhor que tivesse tentado para pelo menos não ficar na dúvida. E acho que isso resume bem um dos mantras da minha vida: experimentar. Levar adiante esse desejo de tentar só por curiosidade, só para saber como seria a vida vista de outro ângulo. Talvez por isso, um dos meus sonhos mais originais foi ser jornalista. Afinal, para mim, um jornalista tinha autorização garantida para entrar em outros mundos e produzir histórias impressionantes sobre eles. Desde pequena, eu ficava pensando em como seria ter a vida de um atleta olímpico, de um artista, de um cantor e de quase qualquer pessoa que ia conhecendo. Sempre me intrigava o que acontecia nos bastidores das vidas de estranhos. Era um desejo forte de entender e perscrutar estas histórias, como naquela vez em que fui morar em Útila, Honduras, e cuidar de iguanas. Eu morria de vontade de experimentar como seria viver numa ilha e poder mergulhar o dia todo. Um tanto idealista, né? Mas lá fui eu, convencida de que dava para fazer. E acabei me surpreendendo e me deparando com pessoas extraordinárias que tinham optado por esse tipo de vida. Uma delas era a cientista que cuidava do centro de iguanas, uma alemã grande com dentes escurecidos pelos cigarros e que já não me lembro do nome, mas lembro muito bem de como ela amava aquelas iguanas e como no meu primeiro dia de trabalho tomou tanto cuidado em me ensinar a receita especial que precisava preparar para que seus bichinhos em perigo de extinção, parece que os nativos da ilha gostavam de fazer sopa com eles, ficassem felizes. Diariamente de manhã bem cedo, eu tinha que picar pepino, ralar cenoura, misturar com aveia
e adicionar as diferentes vitaminas que eram necessárias para os regimes balanceados das iguanas. E depois tinha que caçar ciris na praia para que elas tivessem alguma proteína em sua refeição. Ela cuidava daqueles animais com o mesmo carinho que tinha com sua meia dúzia de cachorros e andava de pés descalços o tempo todo. Nunca vou esquecer o primeiro dia que ela me levou à praia para caçar ciris e me deu uma bicicleta toda enferrujada. "Você sabe andar?" perguntou, já montando na dela com seus grandes pés descalços. "Claro!" assenti. "Você se surpreenderia ao saber quantas pessoas esquecem", falou, descendo a rua de barro que conectava o centro ao resto da aldeia. Também tinha o professor de mergulho, outro alemão alto e bronzeado, que nadava sem quase mover seu corpo magro. Parecia um peixe. Ele nunca tinha saído da ilha nos últimos 10 anos e só andava de bicicleta de um campo ao outro, sonhando em poder voltar para seu país. Dava instruções com seu jeito severo de se expressar e, quando saíamos da aula de mergulho pela manhã, pedia para o capitão do barco nos levar a uma ilha próxima, onde se podia comer um enorme fish burger, hambúrguer de peixe, seu sanduíche favorito. Até hoje me lembro do rapaz negro com uma barriga enorme que ficava ao lado do capitão gritando no rádio: "Fish burger! 5 fish burgers!" para ser atendido no pequeno restaurante que mal ficava em pé sobre um par de estacas coloridas enterradas no meio do mar Caribenho. E como esquecer minha chegada a São Paulo e a minha descoberta de que estava numa cidade onde todo e qualquer tipo de curso era possível. Fiquei maluca e, por indicação de minha irmã, que tinha vindo me visitar durante meus primeiros meses aqui, me aventurei pelo mundo do artesanato. A aventura começou quando ela achou uma mulher vendendo cachecóis na rua e distribuindo uns flyers que promoviam aulas de tear. E lá fomos nós. Fizemos inscrição no curso e compramos montes de lãs diferentes. Íamos precisar. A paixão durou pouco, mas abriu para mim o maravilhoso mundo do artesanato e da Rua 25 de Março. Um mar de gostosuras e quinquilharias. Logo aprendi a fazer tricô e crochê. E como boa inquieta que sou, passei a levar as agulhas no bolso da calça comprida e a comprar todos os livros e revistas que existiam sobre o tema. Minha nova mania coincidiu com a época em que as bijuterias feitas em crochê eram uma febre. E lá fui eu de ônibus para Brasília, com a finalidade de conhecer uma senhora que era capaz de fazer as melhores flores de crochê que eu já tinha visto. Não demorei muito para conseguir instalar minha mesinha na feira de artesanato da Praça Benedito Calixto e passar semanas orgulhosamente produzindo minhas peças para poder vendê-las aos sábados. E foi lá que também conheci personagens fantásticos, como a simpática senhora que vendia colares feitos de sementes. Os dela eram os mais caros e que sempre me convidava para tomar um café em sua casa. Uma outra artista que trabalhava há anos com cerâmica, gostava muito de gatinhos e fazia seus colares com círculos coloridos de cerâmica. E a pobre gordinha, que por um tempo sentou de meu lado vendendo caderninhos feitos à mão, mas que passava mal a cada vez que o sol esquentava. Às vezes, parecia uma sauna debaixo da lona branca que os organizadores colocavam as barracas, e sua pressão abaixava. A mulher que vendia os colares de sementes saía correndo para comprar algum sorvete ou bebida antes que ela desmaiasse. Era um ambiente muito engraçado
E a experiência de receber os consumidores na minha frente, avaliando algo que era feito por mim, foi única. Nunca vou me esquecer da pequena menina de uns 11 ou 12 anos que parou na frente da minha mesa, pegou um dos meus colares e perguntou o preço. Eu falei algum valor em torno de R$ 20, que já me parecia uma fortuna na época. E ela negociou, perguntando se eu fazia algum desconto e se a peça podia sair por R$ 10. Impressionada diante de sua esperteza, respondi que sim. Hoje, ambas experiências parecem não ter tido nenhum propósito na minha vida. De fato, faz uns 10 anos que não mergulho e cada vez que aparece um Jekyll aqui em casa, levo o maior susto. E apesar de todas as bijuterias que fiz de crochê, nunca consegui sentar e tecer algo para meus filhos. Mas gosto de saber que tenho essa curiosidade insaciável, termo que o guru do marketing, Seth Godin, explica no seu livro The Icarus Deception. Nele, o autor fala de como estamos vivendo numa nova era, a era da revolução na economia das conexões, onde o que está sendo valorizado é muito diferente do que era valorizado durante o período industrial. Ele explica como tudo mudou e o que antes era escasso, competência, diversidade e qualidade, é hoje abundante. Mas, em contraponto, as conexões e a honestidade são raras nos dias de hoje. Essa nova economia requer, segundo ele, que hajamos como artistas, mas não como artistas no velho sentido da palavra, aqueles que pintam quadros ou cantam canções. De acordo com Godin, os artistas desta nova economia são as pessoas empreendedoras que estão em constante procura por novas ideias, por mais absurdas que sejam, e que fazem conexões entre coisas distintas que não cultivam nenhuma relação aparente. Ele reforça também a importância de se lançar ao novo e fazer coisas originais, mesmo que às vezes elas pareçam não ter nenhum sentido, mas ajudem a abrir mais seus horizontes e perspectivas. Acho que, para mim, a lição mais valiosa de ter me aventurado em tanta coisa nova foi descobrir que tudo podia ser interessante se eu quisesse e que, se nada desse certo, dava para recomeçar de zero, não uma, duas ou três, mas 1 milhão de vezes se fosse necessário. Essa experiência aconteceu rápido com os meus empregos. Depois que voltei de Califórnia para Guatemala, comecei a trabalhar numa agência de publicidade, mesmo sem entender muito de publicidade. Depois, mudei para a indústria farmacêutica, que conhecia pouco também. Mais adiante, pulei para a indústria de consumo de produtos lácteos e também entendia muito pouco do assunto. Até decidir montar minha própria empresa com meu marido e desenhar websites, tema que também tive que aprender no tranco. Depois, trabalhei como headhunter e foi mais um desafio. E por último, com educação. Não foi fácil aprender cada uma dessas coisas. Na verdade, foi um grande desafio, mas eu fui aos poucos estudando e me especializando em cada uma delas. Parece um currículo desconectado, não é? Mas acho que esse cruzamento de diferentes disciplinas e experiências vai enriquecendo nossa criatividade e visão de mundo e nos permite desenvolver competências para podermos nos adaptar ao novo de forma rápida. E não é à toa que isso acontece, porque é em cada começo que está a maior curva de aprendizagem e desafio. E é também quando nos sentimos mais vivos e desafiados como uma criança que ganha um brinquedo novo. Seth Godin explica que nesta nova economia temos que aprender a trabalhar sem mapas nem roteiros e ir criando o nosso próprio caminho como artistas, no qual as conexões, as ideias que criamos e o caminho em si são mais importantes que o destino.
Nunca imaginei que essa minha loucura algum dia fosse ser tão valorizada. Mas é sempre gratificante ver nossos hábitos estranhos validados por líderes como ele. E por que cresci desse jeito? Não sei, mas com certeza tem algo a ver com a adorável maluquice da minha mãe, que sempre, não importava qual fosse o sonho, me estimulava. Claro, minha filhinha, você pode fazer do seu sonho realidade, mesmo que esse sonho fosse o desejo de querer ser a próxima Miss Guatemala e concorrer, quem sabe, ao concurso de Miss Universo. Lembro claramente das tantas vezes que assistimos juntas o Miss Universo e o Oscar e de como ela sempre falava: "Está vendo? Eles conseguiram fazer de seus sonhos realidade." Sim, mas minhas pernas não têm 2 metros e têm uma herança genética estranha que torna o lábio superior inexistente. Mas o importante é pensar que se você quer, você pode fazer de seus sonhos realidade. Qualquer coisa que eu aprontasse, minha mãe me apoiava, como por exemplo a viagem para Útila em Honduras, ou quando resolvi que queria fazer velas e parecia uma maníaca derretendo cera nas panelas de casa, até cortar a mão, tentando tirá-la do molde com uma faca de cozinha. Também teve a época em que fiquei vidrada em palhaços. Comecei a minha coleção e ela me deu de presente de Natal um monte de palhaços de porcelana e de vidro. Qualquer maluquice que passasse pela minha cabeça era apoiada. Fosse um novo estilo de roupa ou alguma outra ideia descabelada. Agora que cresci, penso que esse pode ser o maior papel dos pais: nutrir os sonhos de nossos filhos e ajudá-los a acreditar que podem chegar à lua. E a ideia é que não há nada que possa impedi-los de conquistar esse sonho. Isso me faz recordar da palestra que assisti do físico Sugatra Mitra, na qual ele fala sobre a sua experiência de colocar um computador num buraco na parede em escolas carentes, primeiro na Índia e depois em outros países ao redor do mundo. Ele conta como ficou surpreso ao observar essas crianças que nunca tinham visto um computador conseguirem em poucas horas aprender a navegar na internet e ajudarem umas às outras nos trabalhos que ele propunha. Sugatra foi ampliando sua experiência e deixando tarefas para esses estudantes, sem dar as ferramentas necessárias para completá-las. Às vezes, passava indicações num idioma que eles não entendiam. Neste caso, ele simplesmente dava um tempo para os estudantes se virarem e acharem as soluções. E cada vez que voltava, se surpreendia, porque sempre as crianças tinham encontrado uma saída por conta própria. Então, ele pediu para uma das alunas ensinar o que tinha aprendido aos outros, e quando ela questionou como poderia fazer isso, ele falou para usar o método da avó. A menina ficou confusa, mas em seguida Sugatra explicou que o método da avó era simplesmente prestar atenção ao que o estudante estava fazendo, admirá-lo o tempo todo, parabenizar muito e fazer perguntas com curiosidade genuína como: "Como você fez isso? Me mostra!" Ao final de 2 meses do método da avó, os estudantes tinham aprendido bastante e melhorado suas notas. Que legal, né? Acho que foi esse método da avó que minha mãe usou comigo, razão pela qual acabei desenvolvendo esse apetite voraz pelo novo e essa atitude destemida de me lançar na incerteza. E razão pela qual ela simplesmente se alegrava de ver minha emoção a cada vez que aprendia algo novo e descobria o quão fascinante pode ser o mundo.